Ok. Muito boa noite a todos. Saudamos os poucos confrades e da Academia Angolana de Letras e os demais assistentes. Nós, para este final de ano, trazemos uma oferta um bocado diferente da comum. Começamos com um tema ligado à saúde das pessoas, à saúde da população, à preservação da saúde, à luta contra as endemias, as enfermidades, e também pela primeira vez convidamos um médico para nos falar aqui neste espaço da Academia Angolana de Letras. Trata-se do Dr. Jeremias Agostinho, que vai ser depois apresentado pelo nosso moderador. O Dr. Jeremias Agostinho vai nos falar do impacto das grandes endemias na saúde da população. Estou a ver uma médica a ingressar, a professora Manuela Sand. Ótimo. Bom, então, eu passo a apresentar muito brevemente o nosso moderador. O Dr. Laurindo Vieira. O Dr. Laurindo Vieira é psicólogo e sociólogo, tem um doutoramento em Sociologia da Educação, é professor associado, acho que ainda professor associado, depois, não sei se já houve alguma alteração. Portanto, ele trabalhou durante muitos anos no ISED de Luanda, depois passou para a Nobel Universidade de Luanda, mas antes ainda esteve no Instituto Nacional de Serviço Social, como diretor-geral, e neste momento, para ser franco, não sei em que sítio está. Mas o Dr. Laurindo Vieira tem também uma histórica passagem pela seleção nacional, como psicólogo da nossa seleção, com uma presença no Mundial de Futebol, portanto é um dos nossos futebolistas, entre aspas, não é? Esteve, portanto, a apoiar os jovens futebolistas angolanos, a prestar-lhes apoio psicológico. Eu vou passar desde já a palavra ao professor Laurindo Vieira, que nos vai apresentar o nosso conferencista de hoje e, seguidamente, vai dirigir os trabalhos. Eu estarei aqui apenas para o apoiar. Professor Laurindo Vieira, por favor. Parece que estamos com... Volta a estar com problemas. Doutor Laurindo Vieira? Não ouvimos. A fazer a apresentação. E agora, me está a ouvir, Paulo? Agora sim, agora sim. Pois, mas estes cortes estão sempre a existir, não sei a que se deve. Pois, ok. Bom, posso continuar? Vamos avançar, sim, senhor. Ok, então, sem mais demoras, eu vou começar. É difícil apresentar o doutor Jeremias, não é? Ele é presidente do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos de Angola, é investigador universitário pelo CEIC, da Universidade Católica de Angola,
Para além destas duas grandes áreas, também é docente. O doutor Jeremias também é docente da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. É especialista em pediatria pelo Ministério da Saúde de Angola, pós-graduado em gestão de projetos e propriedades industriais pela Fundação Carlos de Gulbenkian de Portugal, e outras áreas de abordagem ligadas à problemática da sua função. O Dr. Jeremias é extremamente conhecido por todos os angolanos. É aquele homem que entrava pelas nossas casas sem bater, a partir ou através da televisão, e que nos apontava toda a necessidade dos cuidados que devíamos ter em relação ao Covid-19. O seu tema é de fundamental importância. Vai falar sobre o impacto das grandes endemias na saúde da população. A palavra é toda para o Dr. Jeremias, mas vamos começar com uma pergunta como mote para o arranque. Dr. Jeremias, nós podemos, quando falamos em epidemia, podíamos estar a classificá-la como uma patologia que atinge uma população considerável de uma grande região, e Angola é um país com grandes zonas endémicas, falamos de malária, cólera e por aí afora. Dr. Jeremias, tem toda a palavra. Muito obrigado e esperamos ouvir de si. Muito obrigado, Dr. Laurindo. Eu gostava de agradecer à Academia Angolana pelo convite para estar aqui hoje e falarmos sobre este tema, e sinto-me de certa forma lisonjeado por ser o primeiro profissional de saúde a ser convidado para fazer uma abordagem ligada à saúde nesse âmbito aqui a nível dos debates que ocorrem todas as quintas-feiras. O meu agradecimento é dirigido principalmente ao professor Dr. Paulo de Carvalho pelo convite. Vejo muitas vezes a publicidade dos debates e conforme dizia o professor Paulo, a temática de hoje é um pouco diferente da que tem sido habitual. Mas penso que não quer demais falar sobre saúde, principalmente falando sobre endemias, né? E aqui no nosso país, então, melhor ainda. Também aqui agradeço muito o Dr. Laurindo por estar aqui e vamos partilhar juntos esse tema. Eu gostava, com autorização do anfitrião, de partilhar uma apresentação em PowerPoint que eu trouxe. Gosto sempre de fazer essas apresentações porque, de certa forma, fica muito mais fácil para quem não é profissional ligado às ciências da saúde perceber um pouco sobre esses temas que vamos abordando ligados à saúde. Vou aqui. Pode fazer o compartilhamento. Ok, obrigado. Não sei se gostava só de confirmar se está visível para todos. Está sim, senhor. Ok, está bem, muito obrigado. E a resposta à primeira questão que o Dr. Laurindo coloca tem justamente a sua resposta aqui nesse slide que trouxe, que faz mais ou menos uma abordagem em relação aos conceitos, porque é sempre importante conseguirmos diferenciar um pouco esses termos que às vezes são muito técnicos e as pessoas podem não perceber devidamente sobre o que nós falamos. Para conceituar a epidemia, e principalmente fazendo uma abordagem que o Dr. Laurindo se referia, nós temos que trazer outros 3 conceitos importantes em epidemiologia e em saúde pública. Primeiro, é o conceito de surto. Já muitas vezes, se calhar ouvimos falar sobre o surto, lá temos um surto de sarampo, temos um surto de cólera. Nós nos referimos ao surto quando se verifica um aumento repentino e que não era esperado naquele período de uma determinada doença, numa determinada região,
numa comunidade, num período específico do ano. A título de exemplo, neste momento nós temos um surto de sarampo em determinadas províncias daqui do nosso país, incluindo Luanda, né? Então, esse é o conceito que nós damos de surto. Depois temos epidemia, e no caso nos referimos à epidemia, quando se verifica um aumento do número de casos de uma determinada doença numa região específica, mas que este aumento de casos repentinos não atinge uma escala global. Por exemplo, em Angola, na Namíbia, em Moçambique. Então, desta forma que nós nos referimos à epidemia. Agora, quando este aumento do número de casos de uma determinada doença atinge uma escala global, por exemplo, a nível mundial, ou na maior parte dos países do mundo, nós aqui já estaríamos epidemiologicamente a falar de uma pandemia, como é o caso da Covid-19, que rapidamente, em menos de um ano, conseguiu atingir praticamente todos os países do mundo. Agora, eles diferenciam das endemias, que praticamente faz parte do nosso tema hoje, porque no caso nós chamamos de endemia, quando uma doença é recorrente numa região. Em determinados períodos, sempre se espera que haja um aumento ou não do número de casos de uma determinada doença numa determinada população, né? Então, ela vai ocorrendo periodicamente, esta doença numa população, aí nós é que nos referimos à endemia em si. No nosso país, existem muitas doenças que são endêmicas, muitas doenças que periodicamente vão acometendo as nossas populações. Algumas delas são pouco conhecidas e, com certeza, os nomes serão desconhecidos também aqui entre muitos de nós que estamos aqui na sala, mas elas existem, só que são consideradas negligenciadas porque habitualmente não recebem bastante atenção dos governos, quer seja pelo risco que as pessoas que têm essa patologia correm de perder a vida ou pelo número de casos, mas elas existem. Depois temos outras que não são negligenciadas, que os estados, os governos prestam muita atenção. Por exemplo, a malária, a tuberculose e o HIV-Sida não fazem parte das doenças negligenciadas. Pelo contrário, elas são muito respeitadas pelos estados, pelos governos. Por quê? Porque elas têm altas taxas de morbilidade, ou seja, o número de pessoas que são infectadas por essas doenças é bastante elevado e o número de mortes também é elevado. Mas depois temos outras que são negligenciadas. Por exemplo, a doença do sono, a xistosomíase, que as pessoas que têm a doença habitualmente urinam sangue, a filariose linfática, que as pessoas acabam por ter, a título de exemplo, um aumento muito grande no tamanho dos testículos, a oncocercose, que habitualmente dá cegueira, a lepra, que dá aquelas manchas no corpo e às vezes até leva à deformidade de algumas partes do nosso organismo, e muitas outras doenças que acabam por ser negligenciadas. Mas no leque em si, todas essas doenças que eu trago aqui e que se encontram nessa tela, elas são doenças endêmicas do nosso país. Em determinados períodos, o número de casos aumenta e em outros, o número de casos chega mesmo a diminuir. Se nós, eu não sei, Dr. Laurindo, não sei se conseguem ver os slides a passar, só para confirmar. Sim. Muito bem. Olha, as doenças negligenciadas a nível mundial, elas têm uma localização muito específica. Se observarmos aqui nesse slide, nota-se claramente que a maior parte dessas doenças negligenciadas, dessas doenças endêmicas que nós temos no nosso país, nós partilhamos elas com outros países da
daqui do nosso continente, do continente africano. Elas são restritas muito aos países mais pobres a nível do mundo. Aqui é a região da SADC, da África Central, na América, aqui na América do Sul, no Brasil, em determinadas zonas do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, alguns países aqui da Ásia. Eles partilham conosco o facto de também terem muitas dessas doenças endêmicas no nosso país, e a maior parte delas doenças negligenciadas, né, conforme nós podemos observar. Em outras partes do mundo, como por exemplo na América do Norte, na Europa, praticamente muitas dessas doenças foram erradicadas e alguns países vão tendo casos ínfimos e outros nem sequer registram essas doenças. Se nós verificarmos no nosso país, as doenças também não têm uma distribuição uniforme. Não, elas não são uniformes. Há determinadas províncias que têm mais casos do que outras, tanto nas doenças negligenciadas como as não negligenciadas e que são endêmicas. Por exemplo, aqui nós conseguimos ver no slide da malária, da distribuição da malária. Aqui em vermelho são as zonas que mais casos de malária possuem. São principalmente os países, as províncias daqui do leste, são as províncias que mais casos de malária verificam. As províncias do litoral, nem tanto. Depois, outra doença, como por exemplo VIH-Sida, a distribuição é principalmente nas províncias fronteiriças com outros países. Durante muito tempo, por causa do conflito que o nosso país viveu, mais frequentemente nós tínhamos o fenômeno da imigração e não da imigração em si. Muitos angolanos saíam do país para o exterior. E então isso protegeu-nos muito contra doenças como o VIH. Agora que estamos a viver um período de paz, nós temos muitos cidadãos de países vizinhos que têm taxas maiores de VIH do que a nossa, a entrarem para o nosso país. Então as províncias fronteiriças vão sendo alvo, vão tendo maior número de casos de VIH. Depois temos aqui a distribuição das províncias que têm mais casos de xistosomíase, províncias do sul, do centro, do norte. Por exemplo, depois temos aqui doenças, principalmente aquelas parasitoses, transmitidas por alguns micro-organismos que nós chamamos de helmintas. Eles estão muito aqui também nessa zona do norte e centro. Depois temos a doença do sono. A doença do sono, aqui Luanda, Zaire, são províncias que têm muitos casos de doença do sono. A distribuição não é uniforme também dessas doenças. E a maior parte dessas doenças, das doenças, quer sejam elas as endêmicas negligenciadas ou não, estão muito relacionadas, Dr. Laurindo, com o que nós chamamos de determinantes sociais da saúde. São doenças muito relacionadas com a pobreza, com a forma de viver das populações. Por exemplo, aquelas populações que não têm acesso à água potável, que o saneamento básico é débil, por exemplo, a questão do lixo, vivem em zonas com muito lixo, vivem em zonas onde acumula-se bastante água depois de termos chuvas, que as pessoas usam principalmente da água dos rios para consumo, água que não passa por qualquer tratamento. Aquelas famílias que vivem em zonas com habitação precária, por exemplo, em Luanda, aquelas pessoas que foram retiradas de algumas zonas de risco, depois acabaram por ser colocadas em casebres de chapas, constroem zonas de passagem da água, de zonas de micro e de macro drenagem. Pessoas que, do ponto de vista da alimentação, alimentam-se mal. Quase sempre o mesmo tipo de alimento, é sempre um arroz branco com frango, não há variação da alimentação, não fazem 3, 4 refeições por dia. Naquelas zonas onde vivem muitos migrantes,
zonas onde habitualmente há muitos desastres, principalmente ambientais, pessoas que vivem, por exemplo, em zonas de conflitos. Nós, felizmente, agora já não temos zonas de conflito, mas pessoas que habitavam em zonas de conflito, temos muito em outros países, por exemplo, do norte da República Democrática do Congo, que depois acabam por migrar para o nosso país. Alguns hábitos socioculturais, como, por exemplo, naquelas zonas onde as pessoas defecam muito ao ar livre. Quer dizer, tem ali um pequeno aglomerado de lixo, é ali onde as pessoas vão defecar. Quer dizer, essas pessoas são as que habitualmente são alvos dessas doenças endêmicas no nosso país. E boa parte dessas doenças são transmitidas pela picada de alguns insetos, como, por exemplo, os mosquitos, moscas, baratas, ratos. São esses agentes causadores de muitas dessas patologias, infelizmente. E falávamos daqui da defecação ao ar livre. Às vezes até não há defecação ao ar livre como tal, mas aquelas pessoas que vivem em zonas onde as fossas já estão a transbordar, quer dizer, as fossas estão a transbordar para a rua. Depois, muitas zonas, mesmo na zona, por exemplo, da urbanização Nova Vida, há ali uma zona onde as fossas das residências transbordam diretamente para um rio. Há um rio, eu me esqueço agora o nome, mas há um rio ali próximo da urbanização Nova Vida, e depois aquela água daquele rio é utilizada por muitas famílias que fazem a agricultura na zona ribeirinha daquele riacho. E essas famílias cultivam muitas hortícolas, quer dizer, tem ali alface, tem repolho, tem berinjela, tem muitas hortícolas que as famílias muitas vezes preparam aqueles alimentos sem passar pelo fogo, e então o risco de terem alguma doença é muito grande. Então, às vezes são transmitidas por essa via. Mas há outras zonas, por exemplo, eu já reparei, na zona do Kikuchi, ali na zona do Kikuchi, há uma zona, um parque assim grande, com muito lixo, onde as pessoas defecam mesmo ao ar livre. Depois chove, a água da chuva leva aquele lixo todo para as pequenas lagoas, para as valas de drenagem, e às vezes vemos as crianças a mergulharem naquela água, quer dizer, água com fezes e tudo ali. E só para as pessoas terem noção, um único grama de fezes, nós estamos a falar em um monte de fezes, não. 1 grama de fezes tem cerca de 10 milhões de vírus, 1 milhão de bactérias, cerca de 100 ovos de parasitas e 1000 larvas de parasita. 1 grama. Então, vamos imaginar aquela defecação ao ar livre que acontece em muitas zonas. Quer dizer, é um risco tremendo. E muitas vezes aquela água que se junta com dejetos humanos, das valas de drenagem, que se junta com o lixo, aquela água, ela fica ali parada, os mosquitos se reproduzem. Quando vêm as chuvas pegam naquele lixo todo e levam para o mar. E às vezes 2 ou 3 dias depois de uma forte chuva, já as pessoas vão mergulhar na praia e começam com conjuntivite, começam com um conjunto de quadros como diarreia e não só. Quer dizer, é essa situação toda que periga a vida da nossa população. E assim, de forma geral, para as pessoas poderem perceber, não muito técnica, o que é que as pessoas habitualmente que têm muitas doenças se manifestam. No caso da malária, nós já sabemos que é a doença que mais mata, principalmente em crianças com menos de 5 anos. A criança tem febre, a temperatura sobe, a cabeça dói, os músculos doem, os ossos doem também, o olho fica, às vezes, amarelo, quer seja pela malária, ou pela leptospirose, ou pela febre amarela. Quer dizer, é um quadro que depois a criança ou o adulto acaba por perder a vida. Mas há outras, por exemplo, uma das negligenciadas, que é a filariose. Vejamos só o que ela causa. Muitas pessoas, se calhar, já devem ter visto isso.
ela causa o quê? O indivíduo fica com esta inflamação nos pés, né? Com essa inflamação muito grande nos pés, e que essa inflamação, com o andar do tempo, ela é irreversível. Já muitas vezes devem ter observado algumas pessoas que têm o pé inflamado, um dos pés, aquilo inflamado até a perna inflamada e a outra normal. É a filariose, que dá cabo ali de alguns vasos que nós chamamos de vasos linfáticos, e depois a perna fica assim. Às vezes, em estádios mais avançados, vejam só aqui, nos testículos, estão a ver, quer dizer, esse cidadão tem os genitais quase todos eles comprometidos, tem um testículo aumentado, essa é uma íngua, né, o que vocês habitualmente chamam de íngua, um aumento aqui do volume nessa região, às vezes os testículos, vejam só que este indivíduo, o testículo dele está gigante, tem um gigantismo nos testículos, tudo isso por causa dessa filária. Em muitas pessoas, por exemplo, aqui em Luanda, já vamos nos lembrar que a coisa de 2 anos, e acontece quase todos os anos, há uma população de uma zona, ali na zona da Kisama, que habitualmente tem cegueira, chamada cegueira dos rios, causada pela oncocercose, a cegueira dos rios. O indivíduo fica cego. Depois temos outra que pode causar a chamada doença do sono. Olha, este indivíduo ele tem muito sono, o sono praticamente não acaba, não consegue cultivar, não consegue ir à lavra, quer dormir a toda hora. Algumas dessas doenças levam mesmo à morte. Este é só um exemplo destas doenças que são endêmicas. E por que elas são uma preocupação no nosso país? Olha, vejamos só, dados aqui da Direção Nacional de Saúde Pública, por exemplo, por que elas nos preocupam? De 2017 a 2020, cerca de 50 a 70 mil pessoas, 50 a 70 milhões de angolanos foram a uma unidade de saúde para tentar resolver um problema de saúde causado por alguma dessas doenças que são endêmicas entre nós, que sejam elas negligenciadas ou não. Eles acorreram a uma unidade hospitalar. E essas doenças, nesses aproximados 4 anos, causaram entre 83 mil a 95 mil mortes. 1000 mortes. Né? 1000 mortes. Deixa-me retificar aqui um dado, para percebermos melhor. Há aqui uma pequena confusão que eu fiz. Cerca de 50 a 70 milhões de pessoas procuraram pelos serviços de saúde. Esse é o dado global. Cerca de 50 milhões a 70 milhões de pessoas procuraram pelos serviços de saúde e 83 a 95 mil morreram. O que eu estava a trocar é isto aqui. Na verdade, essas doenças endêmicas, elas levaram com que cerca de 30 a 50 milhões de pessoas procurassem pelos serviços de saúde. Assim que está certo. Cerca de 30 a 50 milhões de angolanos foram procurar pelos serviços de saúde só por causa dessas doenças. Isto é 80%. 80%. Destes 80% que foram aos hospitais buscar por saúde por causa dessas doenças, 50 a 60 mil acabaram por morrer. 50 a 60 mil acabaram por morrer. É um número bastante elevado, ou seja, 60% das pessoas que buscaram por resolver esses problemas perderam a vida. E um dado importante aqui, só para nós retermos, é que nestes 4 anos, 40 a 45 mil, que correspondeu mais ou menos a 78%, morreram só por causa da malária. 78% das pessoas que morreram por causa dessas doenças endêmicas do nosso país foi por causa só da malária. Depois, 8.200 foi pela tuberculose. Aqui não aparece, mas depois da tuberculose, nós temos o VIH-Sida, depois é que temos a febre tifoide, o tétano, a diarreia,
a hepatite, o sarampo, a cólera, a dengue, a chikungunya. Depois é que temos essas doenças. Mas só a malária, a tuberculose e o HIV-Sida, que são as principais doenças endêmicas que nós temos no nosso país, levaram à morte de aproximadamente 85% a 90% das pessoas. É um número bastante elevado. Mais elevado do que causarem esses sintomas, esses sinais todos, é o facto destas doenças, na verdade, serem um dos motivos que leva a que a pobreza continue a ser um problema muito grave na nossa população. Só por causa disso, estas doenças contribuem muito para a pobreza. Para a pobreza. A título de exemplo, e eu trago aqui o que chamo de ciclo da pobreza. Ele foi um adaptado do professor Luiz Bernardino, mas enquadra-se muito no que nós estamos a abordar aqui em relação a este assunto. Só, por exemplo, aqui vejamos, o facto de muita população encontra-se na pobreza por causa dessas doenças. Esta pobreza, o facto dessas pessoas viverem na pobreza, vai fazer com que elas continuem a viver no ambiente insalubre, tenham insegurança alimentar e, infelizmente, muitas dessas pessoas não têm acesso à educação. Como eles estão sujeitos a esses três aspectos, qual é a complicação que terão? Terão como complicação a malnutrição. Alimentam-se mal, então vão ficar malnutridos, muito magrinhos, e por estarem malnutridos, têm maior risco de adoecerem, e esta própria doença lhes leva à malnutrição. Com isso, aumenta o número de mortes nessas famílias. Como o número de mortes aumenta nessas famílias, elas, para tentarem, conforme dizem muitas vezes, fazer com que o nome da família não acabe, o que essas famílias fazem? Aumentam o número de filhos, aumentam a sua prole, a expansão demográfica. Só que para quem já vive na pobreza, aumentar o número de filhos, aumentar a natalidade, para tentar superar a mortalidade, vai fazer com que volte novamente esse elevado número de filhos que são gerados a cair na pobreza. Então, essas famílias praticamente não saem da pobreza. Elas vão continuar a perpetuar-se na pobreza. Como é que nós podemos resolver o problema dessas endemias que têm um impacto muito grande na nossa população? Uma das formas de resolver que trazemos aqui é o investimento que o Estado faz. E muitas vezes as pessoas devem ter visto a nos debatermos, a discutirmos, a sugerirmos que o Estado preste uma atenção muito, mas muito grande no que nós chamamos de cuidados primários de saúde. E por que nós falamos sobre os cuidados primários de saúde? E aqui, um pouco, o professor Paulo de Carvalho, na qualidade de deputado, também é chamado, porque quando o Estado, nas suas políticas sociais e econômicas, investe no orçamento destinado ao setor da saúde, o que vai acontecer? O sistema de saúde melhora, principalmente se esse investimento for no chamado sistema primário, aí nos postos de saúde, centros de saúde e hospitais municipais. Melhora por quê? Porque aí nesses centros de saúde, o que se faz? Para nós sabermos, e nós temos sido ativistas nesse sentido. O que se faz nesses centros de saúde? Rapidamente, estamos já no fim. Por exemplo, nesses centros se faz educação para a saúde. Educamos nos centros as famílias como devem melhorar, o que fazer para melhorar o seu ambiente insalubre, a terem cuidado com a alimentação, em vez de gastar 500 mil kwanzas numa bolacha e numa Fanta para a criança, por exemplo, usar esse 1.000 kwanza para fazer uma sopa de legumes, que é mais nutritivo.
Aqui nesses centros de saúde também existem os agentes os chamados ADECOS, os agentes de desenvolvimento comunitário, que passam nas casas, nas residências das famílias, para ensiná-los sobre boas práticas de saúde, para dizer que o mosquiteiro é para cobrir o local onde vão dormir e não para usar para fazer pesca artesanal. Então, quando a educação atua nesses 3 níveis, melhora. Depois, nesses centros, existe uma sala que se chama Sala de Vigilância Nutricional. Nessa sala, os agentes trabalham com a comunidade para identificar crianças malnutridas, que são essas crianças aqui, do ciclo da pobreza, as malnutridas. Ali nos centros de saúde, elas recebem os chamados leites nutricionais para melhorarem a sua nutrição e diminuir o risco de morrer. Também nesses centros existe a sala de vacinação, onde as crianças recebem vacinas e, ao receberem vacinas, são pouco propensas a infecções. Também ali se faz o controle, porque se faz consultas para saber quem tem malária, quem tem tuberculose, quem tem VIH-Sida, e então também diminui a infecção. Nesses centros, a população também tem medicamentos essenciais para tratar essas infecções. Olha, e não menos importante, nesses centros existem as chamadas salas de planeamento familiar, onde os casais vão para escolherem qual é o método que vão usar para terem filhos no momento que eles quiserem ou para terem poucos filhos. E tudo de forma gratuita. Depois existe nessa sala uma sala de partos, onde as enfermeiras, os médicos fazem os partos, cuidam dos bebês logo ao nascer, para não morrerem. Então, se via orçamento de saúde, se dedicar para os cuidados primários, são esses benefícios que nós vamos ter. Não só vamos melhorar a saúde da população, como vamos diminuir e vamos ajudar no combate à pobreza. Por isso é que temos sido agentes nesse sentido. E para terminar, outras medidas que os Estados devem fazer para acabar com essas doenças: garantir acesso à água potável para todas as famílias, porque muitas das doenças são causadas só pelo consumo de água não potável. Também, por exemplo, os esgotos que nós falamos, temos que começar a tratar dos nossos esgotos. Os esgotos não podem sair diretamente das nossas casas para os riachos, para as praias, sem passarem por um processo de filtração para eliminar os dejetos que são perigosos. Hoje, nos países desenvolvidos, as águas dos esgotos passam por um processo de transformação e podem ser reutilizadas para a lavagem das ruas, inclusive para a rega. Depois, a drenagem das águas, fazer-se de tudo para se melhorar o sistema de micro e macro drenagem a nível dos nossos bairros, das nossas periferias, para se evitar alagamentos, inundações e todas as suas consequências. O lixo, tão logo o lixo permaneça muito tempo exposto, já é um fator muito grande de risco para doenças como a cólera, as doenças diarreicas, a febre tifoide e leptospirose, porque os vírus, bactérias e outros são transportados pelas patas das moscas que pousam nesse lixo, ou pelos ratos ou pelas baratas, que depois levam para as nossas residências. Era mais ou menos de forma sintética esse resumo de dados sobre as doenças endêmicas que nós queríamos trazer aqui para todos, para ver se dessa forma e numa linguagem menos técnica conseguíssemos passar a mensagem da importância e do impacto que essas doenças endêmicas têm no nosso país, como a malária, a tuberculose, o VIH-Sida e outras doenças negligenciáveis como a oncocercose e outros que são um problema sério para a população. Muito obrigado e então assim devolvo a palavra ao Dr. Laurindo para irmos para a nossa conversa e irmos esclarecendo algumas dúvidas que possam surgir.
Doutor Jeremias, muito obrigado, mas antes de tudo gostava de saber se me estão a ouvir. Sim, 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 sim. Sim, estamos sim. Eu estou abismado no bom sentido. Pela coerência, pela forma sucinta, pela clareza, pela forma como abordou estes temas que são preocupantes para toda a população. Eu não vou fazer um resumo e se o fizesse, como diz Roland Barthes, corria o risco de deturpar uma grande comunicação. Mas duas ou três notas aqui para dizer. O Dr. Jeremias centrou a sua abordagem, primeiro, na importância da saúde pública. Repensemos a saúde pública. Uma outra abordagem centrada, outra abordagem feita pelo Dr. Jeremias, centrou-se na importância da sociologia da saúde. Alguns também designam-na por sociologia médica. E aqui a importância foi quando centrou-se fundamentalmente nas determinantes sociais da saúde. É bem verdade que, do ponto de vista sociológico, a desestruturação social, os modos de vida da população, as representações sociais que cada um tem sobre a doença, porque há muita gente que não sabe que está doente quando está doente, tem representações totalmente erradas. Isto vai contribuir negativamente para a saúde ou para a doença a nível de determinados grupos sociais. Falou também da importância das políticas públicas em saúde e deixou-nos também aqui a abordagem centrada na educação para a saúde. Dr. Jeremias, este é o resumo que me apraz dizer, sem entrar nas questões técnicas que acabou por dizer, e vamos imediatamente para as questões que se impõem. Acredito que o nosso público deve ter muitas questões para poder esclarecer, e, embora esteve muito claro no que disse, mas é sempre uma outra coisa que é necessário aprofundar. Então vamos passar a palavra ao nosso auditório, se assim podemos considerar, ao nosso público ouvinte, aos nossos telespectadores. Tenham a bondade, estimados companheiros de jornada. Doutor Paulo, vai ajudar-nos, como sempre. Sim, pois eu tenho algumas considerações, mas queria dar primazia aos demais, não é? É o meu caso, eu também tenho algumas, mas prefiro deixar a Quer dizer, primazia, vamos mas se ver for para se lançar alguém, o resto, também podemos fazer. se alguém quiser avançar, tudo bem, se não, eu avanço, mas quero... Vamos dar mais aí uns 30 segundos. Se não avançar, o Paulo avança. Sim, mas quero dar conta da presença do professor Vítor Cajibanga, que é deputado, presidente da 6ª Comissão da Assembleia Nacional. A 6ª Comissão ocupa-se de matérias como a saúde, a educação, o ensino superior e a ciência e tecnologia. Ora bem, há um inscrito, José Franco, tem de ligar 2 inscritos, João Fernando André também, mas o José Franco, que se inscreveu primeiro, tem de ligar a câmara. Sem a câmara ligada, nós não damos a palavra. Então, já está. Bom, há 3, mas o Adérito também tem que ligar a câmara. Então, Cláudio, damos a palavra a quem? O que se inscreveu primeiro? O primeiro, sim. José Franco Martins. Ok. José Franco Martins. O terceiro seria o Adério. O João Fernando André segundo e o Adérito em terceiro. Por favor, não sei se me conseguem ouvir. Sim. Sim. Ok, muito boa noite a todos. Eu sou José Franco Martins, sou médico e falo como chefe de departamento de controle de doenças da Direção Nacional de Saúde. Parece que a internet está doente. Sim, o som do Dr. José Franco está a chegar com interferência.
e coordenador. Conseguem ouvir agora? Agora sim. Dizia eu que estou em missão de serviço na província do Kwanza Sul, precisamente por conta da malária e da tuberculose. Portanto, quero... Opa! Bom, João Fernando André. Perdemos o contacto com o Dr. José. João Fernando André, faz favor. Estamos com problemas. Se calhar vamos passar para o segundo, o Franco, enquanto o doutor vai se revigorando. João Fernando André já tem o microfone ligado. Pode falar. Bom, saudações aos presentes nesta quinta, saudações especiais ao conferencista e ao moderador e ainda aos membros da academia, especialmente. Ao que se apresentou aqui, o caso é grave e como participante destas atividades às quintas, parece haver aqui uma ligação contínua, vamos assim dizer, das temáticas abordadas, algumas das temáticas abordadas ao longo deste ano que agora está no seu último mês, não é? E faço aqui a ligação primeiro da comunicação, onde se falava sobre o futuro, tendo em conta a educação e os livros. Há também ainda a comunicação sobre o crescimento demográfico, por exemplo, em Angola, e ainda a comunicação do professor Paulo, há coisa de 2 ou 3 semanas, sobre desenvolvimento humano, para depois cairmos nessa importante comunicação, porque, ao contrário do que muitas vezes se diz, que o maior recurso que uma população pode ter é o petróleo, afinal, cada vez podemos dar conta que é a saúde o maior recurso que uma população pode ter e que um país pode ter, porque com cidadãos saudáveis, então se pode produzir, se pode viver de forma melhor e criarmos mais inputs para a economia. Ora, diante dessa exposição, doutor, questiono eu, atendendo que, olhando para o nosso orçamento geral do Estado, e porque agora vamos em fase de aprovação de um orçamento, e muitas vezes parece que este orçamento prioriza muito pouco a questão da saúde e da educação. Atendendo esta comunicação, que propostas se poderia deixar para que pelo menos se equilibrasse este orçamento que virá a ser aprovado? Obrigado. Doutor Jeremias, apontou a questão que foi posta? Apontei sim, doutor Laurindo, apontei. Sim, vamos só solicitar aos nossos participantes que sejam sucintos, que façam perguntas diretas e que, caso queiram fazer uma abordagem, que a abordagem também seja sucinta. Vamos passar então ao sociólogo Adélio. Muito obrigado, professor Laurindo. Também gostaria de saudar a Academia Angolana de Letras por mais esta iniciativa, e especialmente o Dr. Jeremias Agostinho, como já foi dito pelo moderador, uma pessoa bastante intuitiva nessas questões de saúde pública nos últimos tempos. E em muitas das suas intervenções eu noto que estará a faltar algum diálogo construtivo entre, se calhar, a direção do Ministério e aquilo que pensam alguns profissionais de saúde, do ponto de vista do que será a política nacional, a estratégia, a implementação, porque por este quadro que apresenta, nós ficamos com dificuldade de compreender até certo ponto como é que há um grande investimento
nos grandes hospitais com alta tecnologia, que não me parecem ir muito ao encontro daquilo que serão as prioridades, as doenças, aquele quadro que apresentou das negligenciadas, né? Talvez com exceção de um ou outro caso, se eu estou a ver bem, se estou a perceber, de facto, não sei até que ponto essas novas estruturas que estão a ser construídas vêm para responder isso aí que apresentou em matéria que deviam ser as prioridades das nossas atuações em termos de saúde pública. A minha segunda questão, eu não percebi bem os números que apresentou. A dada altura, pareceu-me falar em 50 milhões, não sei se é mesmo isso os números. 50 milhões quer dizer que de 2017 a 2020, toda a população angolana terá ido 2 vezes a uma unidade de saúde. E que eu não sei, preciso entender melhor isto, porque parece-me que nem toda a população angolana já tem cultura de frequentar os hospitais. Ou será que neste período uma pessoa terá ido 5, 10 vezes? Quer dizer, fiquei na dúvida depois na explicação desses percentuais. Então queria clareza um pouco mais nestes números. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Adérito. Muito obrigado. Peço, doutor Paulo, parece que já não temos nenhuma inscrição. Sim, além da minha, mas pode ficar para a segunda. Então, vamos conceder já agora a palavra ao doutor Agostinho. Força. Ok, está bem. Bem, em primeiro lugar... Pode avançar. Muito obrigado, doutor Laurindo. Muito obrigado também pelas perguntas todas que foram colocadas. São todas perguntas muito, muito importantes. O doutor Franco Martins depois acabou por não fazer a questão que queria. Eu não sei se ele ainda regressará, porque ele é o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Malária. Então, seria bem interessante ouvir aqui o ponto de vista dele em relação a essa temática, porque a malária é o nosso inimigo público número 1, sem sombra de dúvidas. Em relação às questões que foram colocadas, o João André, em relação ao OGE e à saúde, como é que nós podemos equilibrar? Eu tenho dito que, mesmo antes de pensarmos em aumentar o orçamento geral do Estado para a saúde, o que eu acho que tem que ser feito, porque é 2 vezes menos a média, por exemplo, da nossa região, da SADC. Então não tem como, nós temos de aumentar. Mas seria muito interessante se esse aumento ele chegasse numa altura em que nós já temos devidamente controlada a questão da despesa do setor da saúde. Há uma despesa que ainda pode levantar um pouco de debate, porque, de certa forma, nós temos notado que a despesa não tem sido em mais de 50% para o sistema primário, e é nosso desejo, e de muitos outros profissionais de saúde, que essa despesa seja pelo menos em 70% para o sistema primário. De 2018 a 2022, o OGE, pelo menos a proposta, o que foi a execução, até no segundo trimestre agora de 2022, foi de 1,3 mil milhões de kwanzas para as unidades do sistema terciário e todos aqueles hospitais do sistema terciário, e só apenas 995 mil milhões de kwanzas é que foram para o sistema primário. Queremos que se inverta esse processo. Depois temos que ver muito bem a questão dos gastos no orçamento, quer dizer, às vezes fica um pouco estranho, quer dizer, há gastos que vão para doenças que não são prioritárias,
enquanto as prioritárias como a malária, tuberculose e VIH não recebem verbas ideais. Em 2022 foi 40 mil milhões de kwanzas para a Covid-19 e 3,5 para a malária. Esse 3,5 veio só depois dos deputados, quer dizer, baterem o pé no chão e reclamarem. Saiu de 1,7 para 3,5, o que ainda assim é pouco. Então temos que melhorar aí. Depois temos que melhorar o orçamento que damos para os hospitais. Estamos a dar o mesmo valor para hospitais que se encontram em zonas diferentes e que tenham uma produção diferente. Um hospital em Luanda não tem a mesma carga que um hospital no Pando Cubango. Isso também tem que se melhorar. Depois tem que se melhorar a questão das empreitadas, das obras que constam no orçamento geral do Estado. Não podemos continuar a ter obras sobrefaturadas, que às vezes depois tem que haver polêmica por parte do público para se rever, porque foram gastados milhões de kwanzas numa obra que não se justifica, num centro que não se justifica, tem que se ver isso. Depois ainda temos gestores que também são empresários, isto também não é bom, porque depois ele não sabe se vai tomar medidas para facilitar e para melhorar o atendimento médico no hospital que ele está a gerir, ou vai dificultar o atendimento no setor público para as pessoas cansarem-se e irem à procura do privado. Quer dizer, também não dá. E depois temos ainda a questão transversal, a corrupção no setor da saúde também existe. Quer dizer, os hospitais que têm orçamento ainda sobrefaturam os contratos com as empresas que vão prestar serviços. Não se justifica, se calhar é uma denúncia, não sei se seria uma denúncia, mas poderia pelo menos se investigar, porque nós não podemos ter uma única empresa a prestar serviços de limpeza em quase 80% dos hospitais. Alguma coisa não está bom, não pode. Então tem que se ver essa situação. Depois de se fazer essa correção, eu acho que sim, temos que subir o orçamento. Estamos em 5% a 6%. Temos que passar pelo menos... Nós auguramos que talvez 2023 se atinja uns 8%, 9% e vamos subindo até 2027 e chegarmos aos 15%. Quer dizer, se chegarmos ali, já será muito bom. Outra resposta rapidamente, a questão colocada pelo doutor Adérito, se há uma falta de diálogo. Na verdade, doutor Adérito, a maior parte de nós, os profissionais de saúde, sabemos onde se deve investir. Eu diria que não há uma falta de diálogo, se calhar iria para uma falta de coragem para dizer onde não está bem e o que se devia fazer. Infelizmente, hoje, dizer um pouco e tentar transmitir uma informação contrária, se calhar, à da entidade que tem essa responsabilidade, pode ter consequências um pouco preocupantes. Então, existe no seio da classe aqueles que preferem ser felizes no silêncio. Eles preferem ser felizes no silêncio. E prontos. Depois temos os outros que preferem dar o seu contributo ainda assim. Mas, se olharmos para o PDN, o Plano de Desenvolvimento Nacional, se olharmos também para, além do PDN, se nós olharmos para o programa, por exemplo, do MPLA, o programa que ganhou as eleições, vamos facilmente dar conta que o programa refere que o investimento tem que ser no sistema primário, tanto o PDN como o programa que venceu as eleições. Depois, na execução, aí alguma coisa já depois começa a falhar na execução. Agora, em relação aos números, na verdade, doutor, os números estão dessa forma porque nós, infelizmente, não temos uma base de dados de todos os doentes que procuram pelos serviços de saúde. Como nós não temos essa base de dados, alguns doentes vão à busca dos serviços, alguns doentes vão à busca dos serviços de saúde, muitas vezes
nós temos utentes que vão para o hospital anualmente, podem ir 15 vezes, principalmente as famílias mais necessitadas. Elas vão 15 vezes à procura de serviços de saúde, ora porque tem paludismo, ora porque tem febre tifoide, ora porque tem qualquer outra doença. E como consequência disso, então, aumenta a nossa base de dados e nós fazemos uma contagem por cada uma das vezes que o utente vai ao hospital. Por isso é que depois o número dá, assim, bastante elevado, entre 50 a 70 milhões de cidadãos que buscaram pelos serviços de saúde. Eu acho que até o momento são essas as respostas às perguntas feitas. Muito obrigado. Doutor Paulo, quer avançar com as suas perguntas ou posso avançar com as minhas? Aliás, eu só tenho uma pergunta. Faz já a tua, eu faço sim. A minha depois. Está bem. Doutor Jeremias, eu tenho uma pergunta que talvez ela possa obedecer, de sua parte, uma abordagem. É muito comum, ou melhor, há uma representação mental, segundo a qual um médico de saúde pública, entre aspas, parece ser o parente pobre da medicina. E o médico hospitalar, pela sua condição curativa, parece ser o médico do qual mais importância se confere. Eu gostaria que abordasse essa questão, e que falasse também sobre a importância da saúde pública e que a desconstruísse, porque muitas vezes existe uma ideia e uma visão errada sobre o próprio conceito de saúde pública. Então, gostava que abordasse essas questões. Obrigado. Então posso, né? Sendo assim, então, é chegada a minha vez. Eu tinha duas preocupações, mas antes queria realmente, pronto, talvez adicionar um esclarecimento, né? Em relação aos 50, 70 milhões de doentes. Portanto, trata-se de registro, não quer dizer que sejam 50 ou 70 milhões de pessoas, né? Quem ouve pode pensar que se refere ao número de pessoas que consultaram os serviços de saúde nesse período de 3 ou 4 anos, não me lembro bem. Não, é quantas pessoas frequentaram as instituições sanitárias nesse período. Portanto, o Dr. Jeremias Agostinho já o disse, há pessoas que podem ir 15 vezes num ano, há outras que não vão nunca, não é? O que não significa que não tenham estado doentes, não é? Portanto, esse número não se deve confundir com taxas de morbilidade, porque de facto há alguma relação, mas, portanto, como disse, há pessoas que adoecem e não vão a unidades de saúde, e há pessoas que inclusivamente, quer dizer, não têm nenhuma unidade por perto sequer, não é? Agora, quanto às duas perguntas que eu tenho, há aqui uma pergunta do Lucas Caçul, que enviou para o chat, eu vou ler. Nós temos vários postos médicos privados e muitos deles não fornecem diagnósticos reais. Isso é verdade. Já vi, por exemplo, uma situação em que um paciente foi detectado com 3 por campo de paludismo, feito o exame de plasmódio numa outra clínica conceituada, deu negativo. Temos realmente fiscalização rigorosa por parte do Ministério da Saúde? É uma boa pergunta. Eu sei de um caso de um jornalista conhecido e conceituado que, em relação ao qual já estava até preparada a certidão de óbito, porque tinha tuberculose em estado bastante avançado e estava a fazer a medicação. Por sorte foi para a África do Sul e lá disseram que era a medicação da tuberculose que o estava a matar. Portanto, não tinha tuberculose, coisíssima nenhuma. E, portanto, foi feito o devido diagnóstico, foi medicado e 6 meses depois regressou. Bom,
Quanto às minhas preocupações, a primeira, são duas, como disse. A primeira delas é que muita gente questiona por que razão, eu próprio também, não é? Por que razão não se divulga semanalmente a evolução da morbilidade e da mortalidade por malária. Nós aprendemos a fazer isso no caso da Covid, desnecessariamente até acho, porque não, enfim, nós não fomos um dos países, não fizemos parte da lista dos países enormemente atingidos, não é? E então, mas aprendemos então que usemos esse aprendizado para passar informação sobre a malária e sobre a tuberculose, portanto aquelas 2, 3 mais significativas do ponto de vista da incidência, não é? E a segunda questão, então, o Dr. Jeremias Agostinho é membro do Sindicato dos Médicos. Enquanto membro desse sindicato, gostaria de saber como avalia a relação do Ministério da Saúde com o sindicato. E já agora também não estava previsto com a Ordem dos Médicos, porque isso também é importante para nós percebermos como as coisas andam nesse setor. Muito obrigado. O nosso moderador tem que desligar sempre. Ok, já está. Já está. Pois, Jeremias, pode responder as questões, por favor? Sou Jeremias. Está sem som também? Ok. Pode já ativar. Ok, agora sim, já está. Exatamente. Bem, começando por responder à questão que foi colocada pelo Dr. Laurindo. Bem, Dr. Laurindo, o Dr. Laurindo tem toda a razão. Doutor Jeremias, tem som. Já conseguem me ouvir? Sim, sim. Estamos a ouvir. Ok. Alô, doutor Jeremias? Sim. O Dr. Laurindo parece que não consegue ouvir. Não sei se já está agora a ouvir. O problema será dele. Portanto... Sim. Está bem. Então eu vou continuar. Pode continuar. Ok, está bem. Em relação à saúde pública, exatamente. O mestrado em saúde pública fiz em 2012, concluí em 2012, e eu ainda me lembro que na altura, quando decidi fazer o mestrado em saúde pública, quer dizer, eu tinha que dizer em silêncio, porque os demais colegas não podiam aperceber-se que eu estava a fazer o mestrado em saúde pública, porque quem fizesse saúde pública era extremamente marginalizado. Ou seja, éramos conotados como os profissionais ligados à preguiça na área médica. Não pode um médico, um profissional de saúde fazer saúde pública porque está a escolher o lado mais simples, o lado mais fácil, o lado que só recebe salário e não tem trabalho absolutamente nenhum. E então era mais ou menos isso que acontecia. Nós tínhamos a formação, mas nem sequer podíamos dizer aos colegas, porque do ponto de vista, no seio da classe, é considerado como tendo uma formação que de facto ajuda a população quando se é ginecologista, quando se é cirurgião cardíaco, cirurgião geral, ou ortopedista. Quer dizer, todas as outras especialidades mais técnicas, mais práticas, mais hospitalares do que as especialidades do ramo de saúde pública. Então, de certa forma, é mais ou menos isso. Além da academia, onde eu leciono saúde pública, na prática, não exercia em si a saúde pública, até nós termos o problema da Covid, que veio mostrar que se calhar temos que levar um pouco mais, de forma mais séria, essa questão da saúde pública. Por isso é que, inclusive,
outras especialidades, nós temos várias especialidades a nível do país, mas saúde pública estão muito ligadas principalmente, eu penso que a Faculdade de Economia deu durante algum tempo mestrado em saúde pública, não sei se estou enganado, mas se não era no exterior, onde nós nos formávamos, e agora também na Universidade Agostinho Neto. Mas ainda assim, o médico que faz só saúde pública, só especialista em saúde pública, e se calhar tem o doutoramento só em saúde pública, é marginalizado no seio dos demais colegas da classe. E falando assim sobre o que seria a saúde pública, eu acho que a saúde pública, do ponto de vista médico, é a parte das ciências que tem a responsabilidade de garantir e executar um conjunto de medidas que tenham como fim único garantir o bem-estar físico, social, mental da maior parte da população. Porque a saúde pública está muito ligada principalmente ao controle daquelas patologias que têm uma abrangência maior numa sociedade. Quer seja abrangência efetiva ou então potencial, uma abrangência potencial. Aí entra a questão da saúde pública. Por isso é que nós dizemos que a saúde pública, do ponto de vista internacional, ela é controlada pela Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, que controla como a situação de saúde em uma determinada região pode afetar os demais países. E dentro dos países, ela vem para controlar como uma situação de doença pode transcender de um indivíduo e atingir a maior parte da população. Assim, se calhar, dando um exemplo para ser muito claro, nós podemos dizer, um doente com tuberculose, que nós chamamos de tuberculose multidroga resistente, aquela que com os medicamentos tradicionais, os comuns, não se cura, mesmo sendo apenas um, já é um problema de saúde pública, porque é uma doença que rapidamente pode sair de um único indivíduo e atingir um número grande de pessoas. Agora, um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, que o coração não bate bem, né? Melhor dito, um indivíduo que tem diabetes, não é um problema de saúde pública. Não é um problema que nós, profissionais ligados à saúde pública, temos de investigar, porque vai ficar só com ele, não há aqui uma ameaça para a saúde da maior parte da população, a saúde do público como tal. Então, seria mais ou menos assim, em termos mais simples, o conceito em si de saúde pública. Então, nós vamos pegando em todos os problemas, ou não, que sabemos que a qualquer momento pode sair da esfera de um e passar para a esfera da maior parte da população. Agora, em relação às perguntas do professor, a pergunta do Lucas no chat, essa questão da fiscalização é verdade. Hoje em dia, nós também sabemos que há uma sobre-notificação de casos de malária. Isso temos que ser claros e sinceros em reconhecer. Que nem tudo que no hospital é tratado como malária é notificado como malária, na verdade é mesmo malária. Da mesma forma como o professor falou da tuberculose. Um parente muito próximo que esteve a ser tratado como também tendo tuberculose a nível daqui de Luanda e esteve a ser tratado pela sua mãe, que é médica, está há mais de um ano a fazer o tratamento, estava a piorar a sua saúde. Última instância, a esposa insistiu que ele fosse para a Namíbia. Ele foi para a Namíbia e, posto lá, detectaram que era uma doença fúngica. Era uma doença causada por um fungo e que o que estava a debilitá-lo esse tempo todo são os tuberculostáticos que ele já fazia há cerca de um ano e que se insistia que era tuberculose dos ossos e tudo mais. Nós temos esse problema no diagnóstico. Eu vou dar um testemunho de um centro de saúde no Bengo, quando fizemos o estágio de medicina. O nosso estágio, por um curto período, é feito no Bengo. Há um centro onde sempre que pedíssemos uma gota espessa,
o técnico, quer dizer, o resultado vinha positivo. Era sempre 1 por campo, 2 por campo. Achamos estranho. E um colega decidiu, o mesmo doente, mandou-lhe vir de manhã na consulta, pediu uma gota espessa, deu 1 por campo. E disse, não, como o senhor fez febre, volte às 15 horas, vamos repetir. O doente volta às 15 horas e ele pede novamente a gota espessa, mas ele escreve no papel, gota espessa de controle. O doente vai para o laboratório. O mesmo técnico que fez de manhã, não tinha largado o turno, dá o resultado agora como sendo controle de malária negativo. Então, avisamos isso ao diretor do centro, e então o diretor do centro ele monta uma câmera no laboratório. Durante o tempo que nós estivemos lá, qual foi o nosso espanto? É que o técnico do laboratório nem se dava ao trabalho de pegar na amostra de sangue e colocar no microscópio. Ele chamava o utente e perguntava, o senhor está a sentir o quê? Não, eu vim por causa de dor de cabeça e febre. Ah, está bem. Colhia o sangue, mandava o doente aguardar pelo resultado, pegava naquela amostra, descartava no lixo, pegava no papel e anotava. 1 por campo. Dava um tempo de 45 minutos e entregava o resultado. Quando ele visse que o médico pediu controle, então ele dizia, não, se é controle é porque já fez o medicamento, então deve ser negativo. Vai para lá, colhe a amostra, joga a lâmina, descarta a lâmina e anota no papel controle negativo. Estamos com problemas. O problema é que nós não temos a dimensão real da situação, porque optamos sempre pelo mal menor. Entre o doente ir para casa sem fazer a medicação num país endêmico, então pronto, leva já o quartel. E aí vamos causando depois outros problemas. Em relação à divulgação dos dados, os dados da malária, eu acredito que se calhar não são divulgados pela dimensão que eles têm. Eu acredito que seja por isso. Porque os nossos dados mostram que pelo menos 36 pessoas morrem de malária por dia, e destas 36 pessoas que morrem de malária por dia, 60% são crianças com menos de 5 anos de idade. Só em 2020, nós já temos o boletim epidemiológico de 2020, foram 13 mil mortes por malária em apenas um ano. É um número bastante elevado que eu acredito que torná-los público não seja, se calhar, do interesse de quem dirige esse processo. Não sei se seria interessante. Agora, professor, em relação... claro que é um problema, mas eu acho que iria despertar para um problema muito grave que nós temos. Em relação ao sindicato e o Ministério da Saúde, digamos, não há relação absolutamente alguma. Principalmente nesse momento, depois da última greve que houve no setor, se já não havia no passado, agora não existe relação alguma. Há um antagonismo praticamente, digamos, em torno de 100%. No princípio, nós criamos o Sindicato dos Médicos em 2017. Na altura, eu fui um dos candidatos à presidência, mas que depois, unanimemente, decidimos que deveria haver um único candidato, que foi o doutor Adriano, que acabou por ser eleito. Estive durante algum tempo como presidente do Conselho de Disciplina, e naquela altura não havia relação com o Ministério, porque o sindicato não era legal, não tinha sido publicado em Diário da República,
e então tínhamos que legalizar o sindicato só para depois haver algum tipo de relação com o Ministério. Ainda assim insistimos, em 2017 e 2018, houve uma relação mais ou menos, digamos, de 30% a 40%, mas depois o sindicato realizou uma greve e após aquela greve de 2018, então cortaram-se as relações. As relações voltaram a ser reatadas em 2021, depois de uma greve que durou por um longo período. Reatou-se as relações, mas 3 meses depois, quando o sindicato declara a última greve, que terminou de forma abrupta e com bastante problemas, aí então cortou-se definitivamente qualquer tipo de relação entre o Sindicato dos Médicos. Nessa altura, o Sindicato dos Médicos não mantém relação com a Ordem dos Médicos e também não mantém relação absolutamente nenhuma com o Ministério da Saúde. Agora, também estou na Ordem dos Médicos, no Conselho Regional Norte, depois de sair do sindicato, e digamos, a nível da Ordem, existem nesse momento 2 alas. Existe uma ala que é coordenada pela bastonária, que chegou a ser destituída, mas depois essa destituição enfrentou algumas barreiras legais, e existe a outra ala, da qual eu também faço parte. A ala que é dirigida pela bastonária mantém relações 100% com a Ordem, com o Ministério, e a ala da qual faço parte também não tem relação absolutamente nenhuma com o Ministério da Saúde. Né? Então, esta é a relação que existe entre os órgãos, as associações da sociedade civil com o Ministério da Saúde, que é um dos departamentos, Sua Excelência, sou Presidente da República. Doutor Laurindo, acho que terminei assim de responder as perguntas. Muito obrigado. Doutor Paulo, estamos a terminar, não estamos? Sim, parece que sim, não há mais. Se houver alguma intervenção, tudo bem. Se não... Eu não vi mais nenhuma intervenção. Praticamente. Sim. Então, muito sucintamente, sem entrarmos para uma dimensão avaliativa, podemos afirmar que esta nossa conversa da Academia quinta-feira cumpriu com os objetivos e com as finalidades propostas. Penso que as perguntas feitas foram bem fundamentadas, as respostas também foram fundamentadas, e a abordagem do Dr. Jeremias, digo uma vez mais, sem qualquer dimensão avaliativa, não é meu propósito fazê-lo, e nunca o faria, mas, repito sempre, as coisas boas devem ser ditas e devem ser repetidas quando é necessário. Muito obrigado, da minha parte, estivemos bem, e passo a palavra, então, ao doutor Paulo de Carvalho. Doutor Jeremias, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Laurindo, muito obrigado. Bom, eu peço desculpa, dei conta depois da última intervenção que há mais uma pergunta aqui no chat, e se calhar aproveitamos, é uma coisa muito simples também, apesar de já estarmos em cima da hora. O confrade João Fernando André diz o seguinte: doutor, só mais uma pergunta. Alguns países proibiram o uso do quinino, por cá ainda continua a ser autorizado para o tratamento da malária? Ok. Sim, rapidamente dizer que sim, o quinino ainda faz parte do nosso protocolo para o tratamento da malária, mas ele é aplicado só em determinadas situações, porque os de primeira linha que nós temos para aqueles doentes graves são o Artemether e... pronto, me esqueci. O Artemether, o Quartem, isso, o Quartem, e depois temos mais um outro que eu agora me esqueço o nome, para os casos mais graves, aqueles casos mais graves que antes íamos mesmo para o quinino, agora o artesanato, muito bem, é isso, o artesanato, usamos o artesanato, depois o Artemether, e aí descemos para o Quartem, e só em determinadas situações é que usamos o quinino, ainda faz parte sim. Ok, bom, sendo assim, então vamos agradecer a presença de cada uma e cada um de vós. Vamos agradecer ao nosso conferencista de hoje,
O conferencista da semana é o Dr. Jeremias Agostinho, conhecido não só nas lides académicas, mas pela sociedade, também nas lides femininas, obviamente. E vamos agradecer também ao nosso moderador da quinzena. Eu acho que a dupla foi escolhida a dedo, né? Pelas mesmas razões. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Quanto à próxima semana, nós teremos um tema também não muito comum por cá. Nós vamos falar do Kuduro. Kuduro, a estética da escassez. Vai ser conferencista o docente Cláudio Tomás, que é doutor em Sociologia e tem estudos feitos e publicados sobre o Kuduro. Portanto, a sua presença estava prevista para fevereiro, mas antecipámos-la devido ao falecimento do kudurista na grelha, portanto, que era, digamos, o símbolo máximo do Kuduro. O moderador da quinzena, como disse, será o Dr. Laurindo Vieira. Portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.